Hoje eu vou mostrar para vocês a instalação dessa prancha nesse lugar aqui. Vou mostrar para vocês os materiais e as técnicas que eu utilizo, fora um segredinho que nem todo mundo conhece para não fazer a sujeira com o pozinho da furação. Esse aqui é o dá para fazer e vamos embora. Tenho essa prancha, tá aberto. Vou mostrar aqui as especificações. Ela é daquelas pranchas que fica invisível a fixação. Tá aqui. A ideia é colocar os brinquedos ou alguma coisa aqui na bancada do meu filho e mostrar para vocês como eu utilizo e os meus materiais. Aqui na bancada vamos ter meu kit de buchas e parafusos. Não está ainda 100% completo, estou um pouquinho melhorando ele. Nós temos aqui buchas boas e buchas ruins. Isso é muito relativo, vai depender geralmente do material. Mas particularmente não gosto muito de utilizar essa aqui quando a parede é de tijolo. Isso aqui é muito boa para concreto, para áreas maciças. Mas para áreas ocas, convém ser desse tipo aqui. Esse não é um dos melhores. As das boas são essas aqui. Essas que gosto bastante. Aqui temos a furadeira de impacto. Temos a parafusadeira. Um bom profissional sempre utiliza mais de uma bateria. A outra ali. Aqui vamos ter fita métrica. Temos o nível bolha, tanto digital como analógico. E essa parte aqui eu que adaptei, porque eu não confio muito aqui no analógico, no acelero desse carinha. Então, uso aqui uma redundância. Temos aqui um detector de parede. Esse não é um dos melhores, mas temos aqui. Temos aqui as brocas. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que aconteceu com essa broquinha aqui. Temos aqui o martelinho. Temos aqui um pega-pó. Eu vou mostrar para vocês que eu não gosto de utilizar eles, mas comprei esse para mostrar para vocês o porquê. Temos aqui o kit de bit para utilizar aqui na parafusadeira. E temos isso aqui que é o pulo do gato. Aqui, basicamente, já tem todo o material, incluindo eu. Vamos lá. Agora, o que é que precisamos fazer? Inicialmente, fazer a medição. Previamente eu já deixei aqui a medição, mas eu vou mostrar para vocês como eu faço. Com a trena, primeiramente precisamos saber o que é que vamos fazer. Vamos pôr no centro, vamos pôr lateralizada. Aqui à minha direita eu tenho uma janela. E que se eu me preocupasse em pôr ela para a esquerda ou para a direita, não ia fazer muita diferença, porque a profundidade da prancha não ultrapassa o ângulo de 90 graus que a janela faz isso. Por questão de simetria, vou pô-la aqui ao centro. Pensei em botar no canto? Pensei. Vamos botar no centro mesmo. E agora? Pegamos a fita métrica. Fazemos a medição dela por completo. Temos aqui 1,31 m. Sendo 1,31 m, vai dar 65,5. Vamos confirmar aqui. 65,5 a nível de altura. Optei por, não fiz por ficar um número redondo, fiz mesmo por uma questão de estética. Essa altura, com comparação à altura do relógio aqui, me agradou. Pegamos a prancha, removemos aqui a parte de fixação dela na parede. A fixação que vem aqui só é apenas da parte que travamos as lanças na madeira, a nível de bucha. E parafusos elas não vêm, pelo menos esse modelo aqui. E para essa furação, podemos utilizar este parafuso aqui, que dependendo da parede, vou conseguir utilizá-lo bem. Se não for esse, temos outras hipóteses. Agora, o que é que eu preciso fazer? Levar em consideração a marcação que eu fiz. Como centro, temos o furinho e vamos utilizar o nível bolha. Vou tentar aproximar aqui. Uma coisa que não está aqui à mostra, mas eu tenho é sempre uma marcação. Um lápis, uma caneta. Convém ser lápis que facilita depois a limpeza, caso a marcação fique visível. E vamos à grande dica. Existe a maneira já otimizada, que eu criei.
com a ajuda do amigo Samuel, que é a utilização desses saquinhos aqui. Muita gente, o que é que utiliza? Pega um saco de compras, põe aqui, mete uma fitinha adesiva e deixa o saco cair. Antes de eu descobrir a existência disso daqui, um pedacinho de papel e fita adesiva. O que é que eu faço? Pego o papel, dobro ele a ponto de não nivelar, sim ficar uma parte mais embaixo. Faço a marcação, já deixo assim. Vou precisar de 3 pedaços de fita. Um maior e 2 menorzinhos. Temos aqui o menorzinho, que eu divido por 2, e o maiorzinho. O que é que eu vou fazer? Para que isso aqui vire uma bolsinha para coletar o pó da furação, eu pego essa pontinha, projeto ela aqui para frente, vejam que já começa a criar um formato aqui. Pego a fita e ponho aqui. Repito o outro lado, a mesma coisa. Pego a fitinha e coloco aqui. Notem que já virou uma bolsinha. Com a parte de cima, coloco aqui. E agora já está. Era essa maneira que eu utilizei há muito tempo. Com o advento da tecnologia, as inovações, as otimizações, observando sempre a melhora. Isso daqui, pessoal, nada mais, nada menos que são saquinhos que colocamos correspondência. Quando a gente vai embalar alguma coisa, existem empresas que utilizam isso aqui para pôr a nota fiscal, cola em cima da caixa. As empresas de transporte, coisas que vão ser encomendadas, utilizam esse tipo de saco aqui, pois eles são autocolantes, tem uma fita aqui adesiva nessa parte branca toda e essa tirinha aqui também. Então, eles colocam geralmente a nota fiscal e o endereço aqui, fecham e depois tiram essa parte toda e cola na caixa. Eu pego ele, abro, pego a pontinha, faço esse movimento aqui para dentro. A mesma coisa, repito no outro lado e ele já fica aberto. E aqui, tiro a proteção da fita adesiva, ponho ela voltada para a parede, faço o ajuste e já está. Essa é a evolução dessa daqui. Essa fica mais fácil para todo mundo. Imagine que você só queira fazer um serviço em casa. Isso aqui vai lhe atender muito bem. Já aqui é já para nível profissional mesmo, faz furos diariamente, então fica mais prático, rápido. A gente precisa ganhar eficiência no serviço. E com essa bolsinha aqui de porta-documento para encomendas, resolveu o meu problema e eu ganho mais alguns segundos para fazer meu serviço. E aqui está. Não vou fazer os furos agora porque o filhinho está dormindo ali na sala. Isso aqui era na sala. Então, vou ter que aguardar o cabo acordar para poder furar. Mas até lá, eu vou mostrar para vocês detalhes. Ele vai até estar no fundo aí, ele está acordando agora, que são as brocas. Para o furo que tem ali, o ideal são brocas ou de 6 ou essa daqui, que é de 5. Essa é de 6 e essa é de 8, na verdade. O detalhe é, eu tenho essa broca e só fui reparar agora há pouco que ela está queimada. Por que ela está queimada? Eu utilizei ela muito em superfície muito dura. Possivelmente eu peguei algum concreto ou não resfriei ela o suficiente para que ela não deformasse. Ela entrou em têmpera. Como eu sou teimoso, eu vou colocar essa daqui mesmo, a 6. Eu tenho outra 6 ali. Na verdade, tá aqui. Mas essas daqui, elas são exclusivas para parafusadeiras de impacto que tem a tecnologia SDS, que é a função de martelete. Essas ranhuras aqui são encaixadas
no mandril, vamos dizer assim, da parafusadeira, e elas percutem, fazem a percussão. Enquanto giram, elas percutem, criando assim uma maior eficiência na furação. Essas aqui são profissionais, elas têm vidia cruzada, aumentam a durabilidade e a rapidez na execução do furo. Então, são muito boas, mas eu não consigo utilizá-las em um mandril de 3 pontas, pois elas ficam descentralizadas. Se eu inventar de pôr essa daqui, o furo ele sai descentralizado. Então, fica o diâmetro do furo maior, fazendo com que a bucha não funcione direito. Então, tem que usar aquela mais fraquinha, na verdade estragadinha, e pronto, é o que temos. Referente a esse carinha aqui, um detector de materiais. Pronto. Esse é um detector da Parkside. Ele é um equipamento de entrada, ele é bem básico, mas a coisas simples ele pode até ajudar. O nível de profundidade dele. Então aqui as brocas. Essa aqui ela sofreu superaquecimento e o calor acabou deformando a vidia. O que é a vidia? Existe aqui uma ponta diferente no metal, que esse material aqui ao meio é muito mais duro, se aproximando à dureza do diamante, para poder desvencilhar, vencer a resistência do material da parede. Então aqui ela está arredondada, ela não tem mais um corte preciso, ela está arredondada mesmo, comparado com essa daqui. Notem a diferença, ela tem uma faceta e essa ponta aqui é que avança na parede e vai comendo praticamente assim o material. Tenho aqui essa menorzinha, que a gente nota que ainda tem a faceta também, ela tem um ângulo, mas essa daqui eu já não consigo utilizar com muita eficiência. Notem que está bem arredondado. Então, por esse motivo, pronto, eu utilizo ainda ela, mas eu preciso gastar bem mais energia fazendo força para poder entrar. Isso não é interessante. Vou mostrar para vocês também por quê. É entre 6 a 8 centímetros, e dependendo do material e do que esteja lá passando. Eu vou mostrar para vocês aqui, quando a gente liga, estudem. Material, ou como se fosse madeira ou coisa assim. Aqui, metal, a nível de profundidade, dependendo do que esteja, e eletricidade. Metal e eletricidade, um funciona parecido com o outro. Eles são distintos e quando está em eletricidade, aparece aqui um símbolo de energia. Tenho aqui, só para vocês terem ideia, vou pegar aqui a furadeira, ponho na opção AC, ponho para calibrar, e se eu aproximar ele, o que é que aconteceu? Quando eu mexo, gera um campo eletromagnético e ele detecta. A mesma coisa acontece quando temos um fio passando. Como existe aqui um fio enrolado, o campo eletromagnético é bem maior do que se fosse apenas um fio. Então deixa eu mostrar aqui. Olha, daqui eu já consigo ganhar, já ter a detecção. Já começou a aparecer. E olha que eu estou a mais ou menos uns 20 centímetros. Aqui é que aparece mesmo. Olha, eu estou a mais ou menos 35 centímetros e já detecta alguma coisa. Eu vou tirar, ficar apenas com o fio, para vocês terem ideia. Calibro. Já começa a aparecer. Como está dentro da parede, esses materiais eles influenciam na detecção, mas nem sempre, até os melhores são assertivos. Isso daqui, o pega-pó. Eu chamo de pega-pó, mas enfim. Como é que funciona? É uma rodinha com um orifício no meio emborrachado, com o intuito de passar a broca aqui dentro. Essa parte de cá, comparada com essa, aqui a gente vê que existe um compartimento. Existe um compartimento que o propósito é
passar a broca aqui dentro, começar a furação e depois encostar ele, para que no movimento da broca entrando na parede, o pozinho vá caindo aqui e a força centrífuga fica aqui dentro. Por que eu não gosto de utilizar isso daqui? Pelo fato, eu não conheço o prédio, não conheço a parede que estou furando e também não gosto de utilizar aspirador para pegar o pozinho. Muitos clientes, eles gostam de nos oferecer um aspirador com o propósito de não querer fazer sujeira no chão. Desta maneira que eu faço aqui, eu consigo visualizar qual resíduo está saindo, se eu vou encontrar só o reboco, se eu vou encontrar o tijolo, se eu vou encontrar plástico, se eu vou encontrar malhas de metal que eu não consigo perceber com a força que eu aplico na ferramenta para desvencilhar da parede. Então, isso tudo são maneiras de você minimizar a falha de encontrar um tubo. Fora que o nível de força que você aplica, o nível de força que você vai aplicar, você pode sentir quais materiais. E isso é um dos cuidados que eu tenho muito. O retrabalho de você tentar resolver um furo de um cano, um conduíte com um fio passando, você precisar isolar porque você desligou o disjuntor geral, porque fechou curto lá dentro. Eu não quero passar por isso. Então, prefiro ir mais suavemente entrando na parede do que alucinadamente. Vão ter paredes que a gente vai perceber isso e a gente faz. Mas de maneira geral, não recomendo ir tão agressivamente. Estou aqui, pessoal. Vamos lá. Aproveitar que o menino acordou, a mulher chegou. Vou fazer com a broca ainda cega mesmo, por conta da furação. Tem outra lá, mas enfim, já está aqui, vai ser essa. Com isso eu vou ter mais trabalho, mas dá para fazer. Centraliza a marcação. O que aconteceu? Broca mal apertada. Coisa também que eu não fiz, verificar a profundidade da bucha, para onde eu vou precisar ir. Então tem aqui uma marcaçãozinha já, a segunda, e é isso que eu vou levar em consideração, que também é em conjunto com o parafuso. Essa parte aqui eu uso geralmente quando os parafusos são de maior comprimento, e assim casa, deixando uma ligeira folga. A outra parte está em outro local e estou preguiça de ir lá buscar. Mas pronto, bora lá. O que é que vimos? Peguei a parte de tijolo, tem uma parte oca lá por trás. Essa buchinha aqui não faria muito efeito. Ela abre só lá no fim. Então preciso utilizar esse tipo de bucha aqui, que ela se deforma, aumentando o volume quando entra no furo. Bucha no centro. Começa devagarzinho. Essa parede é areiada. Ela não tem uma boa densidade. Fiz o primeiro. Vou agora para esse daqui. Pronto. Essa demora não aconteceria se eu tivesse com uma broca boa. Aqui eu peguei parte mais maciça.
Vamos embora. Você chegou até aqui, dá um clique no like, me segue para mais, acompanha o vídeo. Vamos embora. Tem que trocar essa broca tá ruim. Já não me dá uma segurança na fixação. Falta ainda mais um furinho. Falta só mais um. Vou agora por a broca. Cadê? Já que estamos aqui, vai ser assim mesmo. Ou não? Vou usar minha outra broca de 6 que tá aqui. Tá aqui? Tá aqui. Na verdade é de 8. Descobri que eu não tenho outra broca de 8, não sendo a de vidia cruzada, que é da outra máquina. Então vamos embora com essa aqui. Aqui tá feito. Tá aqui todo pozinho. Essa aqui ficou feio. Esse pozinho aqui com um pincelzinho. A gente põe aqui. O pozinho fica todo aqui, ó. Da mesma forma que o outro. Pronto. Não é 100%, às vezes por conta de ventilação, coisa do tipo, mas comparado com o que é sem nada, é 5 estrelas. Separando aqui as buchas. Estão aqui as 5 buchas. Pego agora o kit para colocar os parafusos. Eu vou pôr esse parafuso aqui, que ele tem uma rosca soberba e tem uma fixação aqui que é melhor do que a Phillips. Gosto de usar essa daqui, pois dá um maior torque. Dá um maior torque na hora de a gente apertar. Essa daqui é a T25. Utiliza esse parafuso no T25. Pega bem mais firmeza do que uma Phillips. Existe aqui uma orientação. Olha a setinha aqui. Vou colocar aqui a setinha. Vamos aqui. Não dou 100% de aperto para eu poder fazer o ajuste nos outros furos. Fora também a questão do nivelamento. Aqui, devido ao tubo, convém utilizar o prolongador. Existem aqui os prolongadores que ajudam a desvencilhar esse tipo de situação.
E venho com nível bolha. Confirmo aqui que o tá ok. Vou ver se dá para mostrar. Olha aí. Zeradinho. Agora aperto aqui no meio. Aperto aqui. Estou mexendo aqui, tá? Vou mexer. Tá calibrando. Aqui é a bolinha que eu acredito mais. E não vou apertando com toda a velocidade. Principalmente sentindo que a bucha está deformando lá dentro da parede. Para criar um maior atrito. A margem está aceitável. 0,5. Bem firme. Aguenta bem. E agora vamos com a prancha. A prancha ela vai ter sempre um lado. Essa parte de baixo onde vai ter os parafusinhos que vieram. Verificamos aqui a furação para ajudar. Aqui está. Tá aqui os parafusinhos. Essa parte aqui é preciso ficar no plástico, no metal. Ela que vai pegar o aperto. Ela que vai pegar o aperto, mas agora eu fiquei na dúvida se é isso mesmo. Tem que pôr aqui. Colocamos ela na parte do metal. Empurramos bem para não bater aqui. E aqui a gente coloca o parafuso. Vou ficar com a cabeça faceada com a madeira. Aqui já está. Pego minha chave elétrica. Dá uma mão na roda isso aqui, gente. Todo lugar que eu passo, o pessoal pergunta onde é que eu comprei. Ela não tem um corte muito forte, mas me ajuda. E furo sim. Um parafuso fixo. Vou fazer com a outra. Essa aqui estou utilizando a PH2. Visualmente aqui. Opa. Isso pode ser deformação às vezes da madeira, mas aceitável. Aceitável. Tá ligeiramente para cá. Ela tá assim. Mas tá dentro. Opa.
Tentando aqui fazer os ajustes, sem fazer muito barulho, por conta da criança que voltou a dormir. Mas aqui, deixa eu botar mais junto para vocês verem. Nivelou. Tá feito. E agora a gente vai colocando as coisinhas do garotão. E aí? Acho que merece um joinha e nos seguir. É isso. Esse é o tipo de furação que eu faço. As técnicas que eu utilizo. Não nessa velocidade. Na casa do cliente a gente não pode ficar tão devagar assim. Porque muitas das vezes os serviços são feitos por hora. Então não posso. Mas para cá, como algo mais explicativo, didático, eu vou com toda a paciência mostrando para vocês os detalhes para poder mostrar. Outro detalhe é, eu acho que eu comecei de manhã os serviços, os vídeos, e olha a hora que eu tô acabando. Até o relógio serviu de apoio para o celular. Conciliar a vida com os vídeos está sendo um desafio, mas estou gostando, vamos embora. É isso, pessoal. Aqui foi a fixação. A gente confirma aqui também outros detalhes, que a partir daqui temos 20 centímetros, mais ou menos. Aqui também 20 centímetros. E está feito. Simétrico, alinhado e nivelado. Como deve ser. E aqui está. Obrigado por acompanhar. Quem chegou até aqui, comenta alguma coisa, sugestões. Caso tenha algum tipo de dúvida, estou aqui à disposição. Estou nesse primeiro momento aqui, tendo ainda a possibilidade de conseguir responder todo mundo. Então, fico muito feliz caso comentem alguma coisa ou me questione sobre algo. E pronto, eu não sei de tudo, mas sempre busco a melhora. Com pessoas sinalizando isso, a gente sempre vai progredindo e progredir juntos. Vamos embora. Valeu. Se chegou até aqui, ajuda o canal, dá um clique no like, nos segue para mais conteúdos. Sempre coisas que eu fizer aqui em casa ou na casa do cliente que eles deram autorização, vou estar mostrando para vocês. Então, ajuda o canal. Valeu, vamos pro vídeo.